Olá galera, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje um bate-papo com o introdutor do Kudo aqui em Minas Gerais, Sensei Cadu. A gente vai discutir um pouquinho sobre como é que era treinar lá na década de 80, 90, o lado bom e o lado ruim. Fica ligado. Os! Então vamos lá, Sensei. Começar do começo. Quando você começou a treinar? Falou que foi judô, né? Putz, foi. Judô eu comecei com 4 anos de idade, em torno de 4 ou 5 anos. É por aí, né? Foi o início em Minas. Tão novo que nem lembro direito. Por aí. Eu lembro que eu comecei judô e natação junto, então possivelmente é 4 mesmo. Aí você foi pro karatê? Eu fiquei no judô até 12 anos, né? 12 anos, eu já era da equipe do Minas e tal, só que em paralelo, com 11 eu entrei no karatê. 11, assim, por aí. Aí chama mais atenção, opa, posso dar golpes? Aí você começa a gostar mais, aquele negócio mais perto de casa, que aqui no Minas, eu vim morar aqui, né, no Mangabeiras, especificamente nessa casa, o que acontece? O judô, a equipe de judô, era lá no Minas, do Minas de Lourdes ali, né? E o Minas 2 aqui tinha o que? Karatê, que era com aqui. Bacana. Aqui, né? Eu sempre achei, pra mim, judô a melhor arte marcial para criança. Inclusive aqui a gente tem uma turma de criança, com Nala, e quando é muito novinho, realmente é a melhor. Mas depois você sabe que a criança quer fazer uns negócios mais legais. Você foi por conta de filme também ou você nunca ligou muito para isso? Eu fui pro karatê porque era mais perto, eu gostava de, igual você falou, criança no final eu gosto que é chute, soco, aquele negócio todo e tal. Aí depois de um certo tempo a gente começa a desanimar também, porque karatê na época era tradicionalíssimo, né? Então quer dizer, muito kata para criança, o negócio a gente começa a desanimar. Mas eu lembro que aí começou a entrar alguns filmes, né? Entrou, por exemplo, que eu me lembre, teve Karate Kid, que eu não lembro quando exatamente. Eu acho que ele é de 84, sei lá. Né? Pode ser de 84, mas no Brasil deve ter sido 88, alguma coisa, 87. Foi por aí, né? Eu lembro que aí me deu animada de novo. Karate Kid, vê se pode, né? Mas sabe que comigo foi o oposto? Eu queria treinar demais por conta dos filmes, que eu fui começar lá com 11 anos. Mas quando eu comecei a treinar, e como eu entrei numa academia que o pessoal treinava para competição, e eu era fã do Van Damme, aí eu comecei a olhar para o Van Damme e falar, mas isso é mentira, não é assim? Eu comecei a detestar os filmes. Então, depois eu voltei a curtir, né? Porque você tem que entender que filme é filme, né? O cara, com certeza. O cara queria fazer um negócio que ficasse bonito, né? Mas realmente eu tive um período também de ficar fazendo forma, até não poder mais, você fica assim... Você começa a desanimar aquele negócio. Aí o que aconteceu? Depois entrou o Grande Dragão Branco, né? Que a gente sempre tem. Famosaço. É o clássico, né? Que a gente fala, pô, legal. Só que gostei e tal, e fiquei naquela, igual você falou, mesma coisa, do Van Damme. Não, mas isso daí você não usa na luta. Era lindo, eu gostei do filme, até ajudou a treinar, mas eu não... A gente vira meio que hater, né? Você começa a querer ver defeito num negócio sem entender pra que aquilo dali né? Exatamente. Agora, falando no Van Damme, bicho, o que eu acho mais terrível que eu vi década de 90, meu pai ele começou a treinar antes de mim, e teve uns treinos que ele fazia que eu falava, bicho, mas isso é coisa de filme. Meu povo fazendo as aberturas igual no Van Damme, amarra aqui, puxa ali, acaba de fazer a abertura e vai chutar. Era uns trecos muito errados. Muito, era retroceder, nunca render jamais, que é o primeiro dele. E o povo vê e imita aquilo, literalmente o professor vê e imita aquilo. Mas sabe o que eu acho que era também? Eu não sei se no karatê era muito assim, obviamente a didática do karatê tradicional já está consolidada. Mas quando você começa a pegar treino para lutar, a didática não tinha uma didática assim, tão, né? Tão lapidada, né? Eu vejo demais, porque o treino que eu fazia normal, de taekwondo era um, e quando começou a ter uma equipe de competição, o treino era outro. E o meu professor, ele não só dava o treino, mas ele passava, vamos dizer assim, pra gente as fontes do treino.
Então a gente treinava baseado no treino do cara que era o técnico da seleção brasileira, que inclusive treinou a seleção mineira na época que a gente ganhou o brasileiro aqui, que teve aqui, acho que foi em 98. E ele treinava, o método dele é baseado num cara lá da Espanha, que trabalhava junto com a faculdade. Então, assim, era um treino completamente diferente. Tanto que começava a separar, né? O pessoal que curtia fazer forma, o pessoal que curtia era trocar porrada, né? Começou a separar, ainda estava na criação, né? Então tinha muita coisa que era nublada e muita coisa assim, que eu me lembro dos anos 80 também, era o erro em que, assim, não o erro, mas era o período que você achava assim, né? Pô, é aquela ideia de monge, né? Eu vou repetir até ficar diferente. Até conseguir usar um Hadouken, né? Quase isso, né? Mas do karatê mesmo, né? Você pega esse movimento e você repete ele 1000 vezes, 10.000 vezes. Obviamente isso está ligado ali à memória muscular, né? Com certeza, aquilo que você treinou a vida inteira, vai sair, né? A gente estava até discutindo questão de lesão. Se for fazer o movimento, faz. O corpo que vai embora no processo, né? Mas faz, porque você fez a vida inteira. Só que não é só isso para lutar, né? Você não está treinando o timing ali, né? Você não está pegando aquela distância, você só está treinando o movimento. Então isso é muito do tradicional. Do tradicional. E tinha uma coisa que eu lembro que era clássica também. Era não saber fazer o calejamento exato aqui no Brasil, que eu lembro, que calejamento ou endurecimento do corpo, que seja qualquer um, que o pessoal começava com muita força. Sim, igual você falou da perna, né? Aí você vai fazer abertura, forçava o cara até dar um estiramento monstruoso, às vezes o cara não voltava. Do grande dragão branco que vai pro Rei dos Kickboxers, que é esse? Não, esse é o kickbox, não? É o kickboxer. É o kickbox. Você vai pro kickbox com o cara pedindo pra ele chutar a bananeira lá, abrindo a canela do cara, né? Isso. Aí e realmente um pouco antes, eu lembro que eu treinei Muay Thai pela primeira vez, eu não lembro se eu tinha 14 ou 15 anos. E assim, o começo da aula, o cara basicamente me aleijou. O que mais você quer que eu faça aqui, meu amigo? Não tem mais treino, não? Exatamente. Não tinha aquela questão assim, gradual, devagarinho, para aumentar, muito devagar quando é faixa branca, mas muito. Não. E aí, o que acontece? Acontece que o cara parava. A maioria parava. Sobrava um ou outro lá que machucava, ficava 15 dias sem ir, depois ia de novo, ou não machucava por sorte. Né? Eu via 3 tipos de pessoas. A que machucava, já está fora. Tinha aqueles que naturalmente já tinham um físico que suportava aquilo, né? Já tinha um condicionamento, atleta natural, né? Suportava aquilo. E esse só lá na frente que ia ficar andando de muleta. E tinha os caras tipo eu. Eu nunca fui do tipo físico que aguentava isso demais. Então, sei lá, nos primeiros 10 anos que eu treinei arte marcial, eu nunca treinei um ano inteiro. Eu treinava de 6 a 10 meses por ano. Em algum momento eu tinha que parar. Então, assim, às vezes eu juntava 6 meses de treino direto, novo ainda, né? Eu tinha que parar, porque estava todo arrebentado. E se não parasse também, eu acho que em algum momento eu ia ter que... Ia arrebentar todo. Arrebentar de vez. Então, eu acho que rola muito isso, né? A gente fica com a nostalgia de que treinou, porque realmente eu acho que tinha uma energia diferente, né? Do mestre, sei lá o quê. Mas tinha muita coisa errada. Também. Tinha coisa correr descalço, eu lembro disso. Saiu todo mundo da academia e ia ou para Bandeirantes, ou para qualquer lugar na Bandeirantes, não era desse jeito hoje que a gente vê, mas era todo mundo correndo de kimono e descalço. Teve pessoa lá que até hoje parou de treinar, depois disso, é óbvio, deu um problema no calcanhar, sim. Eu lembro que eu estava um dia correndo, fazendo isso, tinha caco de vidro. Entrou no meu calcanhar, só que eu era meio tosco no sentido. Eu lembro que eu fiquei treinando ainda, só que eu não podia pôr o calcanhar no chão. Depois comecei a parar, estava doendo muito. E um dia eu fiz até raio-x do pé, mas não saía, porque era caco de vidro branco. Eu pensei assim, não tem mais nada aqui, não, só... Tá. Aí, meses depois, um dia ainda estava o buraquinho lá, inflamado, eu fiz uma pressãozinha, saiu uma pontinha. Aí eu puxei. Saiu um caco de vidro desse tamanho do pé. Eu falei, caramba. Pensei que eu estava com um problema físico, não, era um caco de vidro perto do osso do calcanhar. Então, quer dizer assim, chega num ponto, cara, que é lindo, é bacana, é romântico, né? Sempre é igual aquela ideia do filme lá do Watchmen, né?
que o passado sempre é mais brilhante, o futuro sempre mais obscuro. Por quê? Porque a gente está envelhecendo e até conhecendo mais das coisas, e na época a gente tinha questão mesmo de adolescência, que os hormônios estão explodindo, aquele negócio, e tudo é muito, né? Mas a energia do mestre era diferente, era uma coisa de outro, né? Era de outra cultura, então quer dizer, era muito diferente, não é a internet de hoje que você abre, que os meninos têm hoje, abre e tem tudo lá. Muita coisa, então a gente se perde. As próprias formas, técnicas, metodologias, não tinha um YouTube para a gente pesquisar. Eu lembro que eu gastava a minha mesada toda comprando fita VHS de campeonato para eu ver. Era isso mesmo. O mestre aí conseguia isso e você ficava assistindo aquilo ali, mas você tá vendo os caras lutando, já é alguma coisa, mas muito difícil hoje em dia. Você pega no YouTube, às vezes tem alguém explicando algo que o seu professor está tentando te explicar e está te explicando de uma forma diferente, você compreende, né? Então, desmistificou um pouquinho a figura do instrutor, o que também não é de todo mal, né? Porque se você é instrutor de arte marcial, você não é o dono da verdade, né? A gente perguntava tudo pro cara. E ele assim, como eu tô aqui, eu vou, o que você falar eu vou saber, né? Eu não sei de nada, mas eu vou inventar aqui. Recebi umas receitas para ganhar abertura absurdas. Não é assim. Já teve cara maluco falando que você tinha que descer de uma vez. Nossa, isso eu lembro de um. Eu não vou falar o nome, mas era o Kyokushin na época, que é exatamente, forçava para descer tudo. Aí o que acontece? Eu lembro de uns 4 ou 5 alunos que nunca mais voltaram e ficaram com problema mesmo. Pois é. Você quer ver outra coisa também muito louca que tinha? Que é normal misturar, né? Quando você mistura coisa de quiropraxia, essas medicinas orientais, com arte marcial. Eu vi isso muito no Hapkido e tinha mestre de Taekwondo que tinha também. E assim, beleza você estudar e tudo mais, mas eu acho que você fez um cursinho ali, não é o suficiente para você sair estalando o pescoço dos outros. E eu já topei quando eu era criança com o professor estalando o pescoço dos alunos. E era um negócio... Mas errava, né? Não é. E ele quis fazer comigo de jeito nenhum. Ele até ficou bravo, mas assim, tem que conhecer um pouco mais. Não é porque você fez um cursinho de 3 dias ali que você sabe. E ele ficava fazendo isso. Tinha um tal de você estalar as costas dos outros no final do treino. Eu falei, gente, não é assim não. Né? Você erra aí a medida ou o ângulo, arrebentou o cara da hernia. Pois é, não é à toa que tem muito cara que treinava nessa época, são poucos que continuam treinando, são poucos, né? Fica só na memória. A nostalgia, ela realmente ganha mais espaço do que a curiosidade de aprender mais coisas, né? A vontade de continuar treinando, isso é difícil demais. Exatamente. Essa que é, né, a diferença e tal, que pelo menos a gente conseguiu, não quer dizer que a gente é melhor, quer dizer que a gente só simplesmente sobreviveu a um período sobrevivente, né? Um período era complicado mesmo, e depois de uma certa idade é complicado, sim. A gente tem que mudar a forma, sim. Ele não pode, eu lembro assim aí o Carlos pode ser o exemplo também. Nesse caso, o meu carro-chefe sempre foi o que? Chute girado, o negócio. Depois da hérnia, o que aconteceu? Não era o Shiro Mawashi, né? O Shiro Mawashi, o Shirogeri mesmo, o Shiro Mawashi, eram os dois que eu mais usava. Quebra-costela ou arranca-cabeça? Exatamente. Não adianta, né? Mas usava ele muito e acertava, e era altíssimo, era acima da cabeça, passava aquele negócio, até aquele de gancho mesmo, né? Então, quer dizer, beleza, depois que eu tive hérnia, até aplicando, né? Eu estava aplicando um COI num campeão olímpico de wrestling. É lógico que ele ia me dar o contra-golpe, né? E eu não aceitei, é óbvio que eu dei o ipom nele, mas eu que fui para o hospital. Então, quer dizer, nesse caso, ganhei uma luta, ganhei, mas eu perdi. Perdeu a guerra. Perdeu a guerra, exatamente. Você falou tudo. Pois é. Né? Mas, momentaneamente, foi legal, mas para minha vida eu tive que modificar o meu estilo completamente. Eu não uso isso. Aí foi bom porque pessoa normalmente, como a gente é mais sobrevivente, a gente teve que se adaptar. Né? Adaptação, eu tenho certeza que você tem um caso exato também, muito parecido com isso. Por quê? Porque a vida da arte marcial é adaptação a todo custo. Né?
Você tem que ir adaptando e modificando mesmo o sem formato. lesão, você vai mudar a forma como você luta quando você fica mais velho, né? Eu lembro que eu era mais explosivo, cansava mais rápido. Depois eu comecei a ganhar, depois dos 30 eu comecei a ganhar mais resistência física e não consegui mais dar aquela explosão toda. Então você muda de um estilo mais de contra-ataque para um mais de você pressionar a pessoa, né? Isso. Então, mas isso é interessantíssimo, porque continua, vamos dizer assim, continua algo novo para você, não, né? Perfeito. Nossa, as últimas lutas que eu fiz de taekwondo, eu era aquele cara que ficava parado na frente do cara, não fazia nada, levava falta, o cara ficava nervoso, esperava só pra ele vir, e não tava nem aí. Então aqui dava 5 chutes em um round inteiro de taekwondo, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem que puxar mais o gás, porque às vezes o cara lá tem 20 e poucos anos, ele vai ser mais rápido, né? Isso, sempre. Agora, vamos pegar aqui o que era bacana e o que era ruim, né? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que era bacana e que hoje se perdeu um pouco é que realmente, antigamente, a gente, sei lá, porque era tradicional o negócio, a gente ficava mais tempo trabalhando em cada movimento, né? Aquela coisa específica, repetição, eu acho isso bom. Enquanto hoje tem pessoas que só se animam treinando o mais voltado para a luta, o mais divertido, né? Érica, por exemplo, né? E tem preguiça de ficar naquele treino que infelizmente tem que fazer, né? Inclusive, é até engraçado que a gente fala das lesões que a gente tinha por conta de treino errado antigamente, mas você repetir o movimento, você treinar cada um daqueles negócios, muitas vezes o que previne lesão. O que dava antigamente é porque a gente fazia na ordem errada, exagerava em certas coisas, né? Você falou o ponto também. Quando que eu tive hérnia, né? Foi quando? Quando eu estava já no jiu-jitsu. Por quê? Eu não aquecia. O início do jiu-jitsu foi complicado aqui no Brasil também. Por quê? Porque você chegava, não tinha aquecimento direito, já estava rola lá, você sentava todo torto no tatame. Era completamente diferente da formação do karatê e tal. O karatê segura muito o glúteo médio e o core, porque você faz muita movimentação. Então, o que acontece? Você tinha chute, mas você tinha base. No momento que você começa a ficar mais relaxado com isso, que hoje no jiu-jitsu já mudou bem, até porque ele virou mesmo um esporte mais, né, arrojado e tem mesmo, você vê que agora são atletas que tem. Na maioria das academias tem professores que conhecem não só a arte marcial, mas conhecem como não causar aquele tipo de lesão. Como toda, né? A gente estava falando do Kyokushin, do Kung Fu, do Karatê anteriormente mesmo. Alguns professores iam lá, forçavam o negócio. No Jiu-Jitsu tinha essa base também, que era o quê? Não aquecia direito e não fazia muitas repetições, né? Era mais rola. O cara ficava duro, mas possivelmente ele ia ter um problema de lesão. Vamos lá, tinha uma peneira ali, né? Sempre tem uma peneira acontecendo quando você vai nesse tipo de treino, que se a pessoa não tiver o físico para suportar aquilo ali já de cara, ela é eliminada. Né? E às vezes é alguém, hoje em dia é tão interessante, olha só, a gente viu os lutadores de MMA da década de 90, era só monstro, né? Não tinha pescoço, trapézio vinha até aqui, até as categorias mais leves. Aí você vê uns caras magrelão, né? Isso, e dominando. Mas você vê, pô, às vezes esse cara, ele fez o treino correto para ele teve aquele tempo para o corpo dele adaptar. Pô, quando você é mais magro, não tem jeito, você precisa de um tempo maior para você conseguir chegar naquele nível físico ali. Isso é fantástico. Então agora, o que era o pior? Nossa, cara, isso é o pior da época, assim. Bicho, era desconhecimento mesmo do que a gente estava fazendo. Para mim era, né, assim. Às vezes a gente tinha que fazer aquilo e o professor, é assim que é o método. Faça! Exatamente. Um deles, assim, para mim, assim, que era o... tipo assim, tem muita gente que vai ficar com raiva, mas era o quê? Por que puxar a mão na cintura? Aí você pensa, não, Rikite, por exemplo. No karatê tradicional. Rikite tem que ter para consertar a coluna, para fazer, né, o kime sair certinho, beleza. Então, na faixa
branca, no máximo amarela. Então, que você vai com certeza, não pode ficar a vida inteira, né? Pega uns hábitos ruins. E aí o que acontece? Na luta, numa luta que vale a parte de cima, você ficava sem defesa. Sem guarda, sem defesa. Né? Isso para mim foi assim, a mudança de esclarecimento. Depois que a gente entra, por exemplo, no Kudo, a gente começa a entender por causa do que tem que ter. É pegada no kimono, pá, acerta. Aí você começa a ter uma ideia. Isso daí foi anos, né? Que até hoje, assim, tem gente, não tem que ter esse formato. Formal é interessante? Sim. Eu acho muito interessante. Para o quê? Mas você tem que ter ideia do que é aquilo, né? Porque senão fica um movimento vago e às vezes ele fica até desfavorece você numa luta real, alguma coisa assim. Que arte marcial que arte que é. Era o maior, né? Hoje em dia, às vezes, ter internet atrapalha de um certo jeito, que o aluno já chega viciado. Eu já tive aluno na aula de boxe com a guarda assim, não é porque eu tô treinando o estilo tal. Eu falei, não, velho, tem estilo não, boxe, lute. Né? O cara ficou assistindo anime em vez de ver luta, né? Mas realmente antigamente era assim, você não sabia o porquê que você estava fazendo, né? E muitas vezes o professor não sabia também o porquê, aí como ele tinha que ser o sabichão, ele não inventava alguma coisa, né? Exatamente, e teve a questão também, assim, óbvio, né, que eu acho que é uma mistura, que ele não sabia o que é, e muitos deles vieram do Japão, por exemplo, pelo menos no karatê, no caso também na questão da Coreia, eles vieram daqui e não sabiam falar direito e não sabiam o que é, então eles já cortavam direto. Faço isso! Eu lembro o mestre ensinando chute giratório, dá chute giratório. Como? Chuta. Chute giratório. Chuta, se vira, né? Aí você erra, obviamente, tá errado! E não falar por quê? É porque não tinha muita didática, né? Eu acho que o que evoluiu, isso realmente não tem como. A didática, você tem formas diferentes de passar a mesma coisa, você tem formas diferentes de explicar a mesma coisa, você tem um caminho diferente ali, vários caminhos diferentes para chegar no mesmo movimento, porque somos pessoas diferentes, né? Então, acho que esse é o melhor. E o principal, né? A gente não se baseia em filme mais para ensinar os outros, principalmente para calejar. Com certeza. Bacana. Bom demais. Valeu, Cadu. Valeu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você tem algum tema interessante que você quer que veja a gente discutindo aqui, deixe aí nos comentários. Esse foi o primeiro quadro. A gente vai fazer muitos outros e trazendo vários atletas de Kudo e de outras modalidades aqui. Se curtiu, se inscreve no canal, deixa aquele joinha e até o próximo vídeo. Os!